compartilhar com vocês a poderosa palavra de Deus que se encontra no Salmo 105, versículo 1. Diz assim: Deem graças ao Senhor, proclame o seu nome e divulguem os seus feitos entre as nações. Bom, nesse texto o salmista está convocando o povo de Deus para louvar ao Senhor. A gente precisa lembrar que é o nosso dever sempre louvar ao Senhor. E a razão é muito simples. Ele é digno do nosso louvor pela sua grandeza e pela sua glória. Entretanto, o salmista dá uma ordem ainda mais elevada. Ele diz assim: proclamem o seu nome em dias como os nossos, em que o nome de Deus tem sido esquecido por alguns e escarnecidos por outros. Hoje é tempo de erguermos a nossa voz e declarar à terra quem é o Deus Todo-Poderoso da Bíblia. Os seus atributos, como justiça, santidade, infinitude, onipotência, onisciência e a onipresença. Não só o seu nome, mas também, como diz o Salmo, os seus feitos, suas poderosas obras devem ser anunciadas a esse mundo. A criação do universo, dos corpos celestes, dos seres viventes e a criação do homem à sua imagem e semelhança. E a sua mais grandiosa obra foi ter enviado seu Filho ao mundo para salvar nós, os pecadores. Que você não se cale e nem se omita. Tamanha verdade, pois somos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Que, como os profetas da última hora, façamos o nome de Deus ser conhecido nos 4 cantos da terra. Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu propósito. Segundo livro de Samuel, capítulo 22. O hino de vitória de Davi. Este é o hino que Davi cantou a Deus, o Senhor, quando ele o salvou de Saul e de todos os seus inimigos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Deus é o meu Salvador. Ele me protege e me livra da violência. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas da destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero eu clamei ao Senhor. Eu pedi que ele me ajudasse. No seu templo ele ouviu a minha voz, ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão, nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Com o relâmpago, brasas se acenderam diante dele. Então o Senhor trovejou do céu, e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos, e com o clarão dos seus relâmpagos ele os fez fugir. Quando o Senhor repreendeu os seus inimigos e, furioso, trovejou contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram. Porém o Senhor Deus me protegeu, me livrou do perigo e me salvou porque me ama. O Senhor me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus.
Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel para os que são fiéis a ti, e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Tu, ó Senhor, és a minha luz. Tu, Senhor, acabas com a minha escuridão. Tu me dás força para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o meu forte refúgio e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem e eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e acabo com eles. Não paro até vencê-los. Eu os esmago e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dás força para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu os fazes fugir de mim e eu destruo os que me odeiam. Eles procuram socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor, mas ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó. Eu os piso como se fossem a lama das ruas. Tu me livras de revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor Deus vive. Louvem aquele que é a minha rocha. Anunciem a grandeza do poderoso Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor, fazes com que eu vença os meus inimigos e me proteges dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre pagãos. A ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. As últimas palavras de Davi. São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: O Espírito do Senhor fala por meio de mim e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse: O rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol, numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo o que quero. Será essa a minha vitória, e eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. Os soldados famosos de Davi. São estes os nomes dos soldados famosos de Davi. Josebe-Basebete de Taquemone, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodo e neto de Aui, era um dos famosos Três.
Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus, até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida, vinha Sama, filho de Agé, ou Ararita. Os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, Sama ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, 3 do grupo chamado Os 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, a derramou como uma oferta a Deus, o Senhor, e disse: ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que os famosos 3 fizeram. Abissai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abissai era o mais famoso dos 30 e se tornou o líder do grupo, mas ele não era tão famoso quanto os 3. Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão. Ele matou também um egípcio, um homem enorme que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas as coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi o colocou como chefe da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Belém, Sama e Elica, da cidade de Arode, Elis, de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mabunai, de Uza, Salmão, o Auita, Maarai e Elebe, filho de Baaná, da cidade de Netofa, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaías, de Piratom, Idai, dos vales de Gaás, Abialbom, de Arabá, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbom, os filhos de Sassém, Jonatas, os Araritas, Sama e Aião, filho de Sarar, Elifelete, filho de Acasbai, de Maacá, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esro, de Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, Bani, do território de Gade, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, e Urias, o Eteu. Houve 37 soldados famosos ao todo.